Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Hoje vamos falar sobre a criação do Éden, a criação de Éden. Só lembrando que Éden não é o lugar de origem que Deus criou o corpo, né? Essa civilização de Deus não foi o lugar. Palavra, vida, corpo. Aqui Deus teria criado na sua glória. Palavra, vida e corpo, certo? Então, a criação de Éden, ela veio ser criada a partir do terceiro milênio, certo? A partir do terceiro milênio, Deus havia saído da sua glória, e saindo da sua glória havia formado o Cristo. A formação de Cristo se aplica em espírito e corpo, certo? Essa aqui é a formação de Cristo, espírito e corpo. Veja que o corpo está sendo defendido por Cristo, certo? Então, vai prestando atenção que esse corpo está sendo defendido, porque esse corpo é o verdadeiro. O que passar daí para lá, aí já vai pedir um relacionamento direto, né? Um relacionamento direto, né? Dentro do Cristo. Então aí que vai vir formando o anticristo, ok? E sendo para a origem de Cristo, no sexto milênio Deus viera para pedir um relacionamento social no Cristo e criou-se Jesus, o anticristo. Jesus é o Filho de Cristo e com o mesmo postura política social de Cristo. O que eu quero que vocês entendam é que, olha só, o Cristo já tinha vindo criado aqui, nesse lugar aqui, na glória, porque aqui Deus pede um relacionamento social, mas não tinha relacionamento social, então responsabiliza aqui o Espírito. Não tem relacionamento social, responsabiliza aqui o corpo. Não tem relacionamento social, então sim, se manifesta o anticristo dentro do Cristo. É Pai, né, para o Cristo é o Pai de todos os corpos, porque ele defende o corpo. E essa é a imagem que ficou aqui, que é Jesus, né? E podendo ser esse nome essa imagem de Jesus, ela tem o mesmo peso do que o Cristo, embora Cristo pode ter o mesmo nome. Se você souber manobrar isso bem na sua consciência, se souber com muita habilidade mental, Jesus pode ser o próprio Cristo, porque ele está daqui para lá. Ele vai transformar isso aqui, a imagem do corpo vai dar isso aqui, glória, antes que ele morresse, ele vai dar isso aqui, glória de um corpo comum, ou seja, ele tinha relacionamento social, mas aí não tem relacionamento social, então transforma o Cristo todo em anticristo, então Jesus desliga do corpo e fica com a imagem de Emanuel, não é Cristo mais. Se ele voltou, né, pelo um pecado, ele não pode habitar mais com esse corpo, porque esse corpo é a origem. Ok? O porém é que Jesus ele reflete a imagem de um corpo comum e Cristo a imagem do poder de Deus. É fácil entender isso, né, irmão? Falou de Cristo a imagem do poder de Deus. Agora, falou de a imagem de um corpo, aí sim, já é anticristo, Jesus, sabedoria de corpo, né? Então, a partir do momento em que Jesus se manifestou no Cristo, né? E só houve imagem de homem, não tem mais essa consciência do Cristo, essa consciência que nos dá o poder, a origem do nosso corpo, já não tem mais, entende? Aqui eles estão divididos, mas Jesus ficou com a imagem de Emanuel. Então, ele ficando com a imagem de Emanuel, ele é o anticristo e desligado também de Cristo, porque até então Emanuel ele tinha esse contato direto com Cristo, com a imagem do poder de Deus, e com muita sabedoria, ele pode ser até o próprio Deus, ok? E formou o anticristo, que é a imagem do corpo.
Emanuel, o Cristo, pediu um relacionamento social, né? Ele veio aqui no Cristo, aqui, tá vendo? No corpo aqui, Emanuel veio no corpo e pediu um relacionamento social, mas não tinha relacionamento social. Então ele permitiu Jesus se voltar contra ele, permitiu. E aqui em determinada situação, Emanuel ele tinha, né? Ele já estava dentro do Éden, né? E dependendo da situação, ele poderia ter todo esse conhecimento dessa cidade, tudo. Ele poderia não, ele tem todo o conhecimento dessa cidade, ok? Todinha. Eu queria dizer que ele seria o próprio Cristo, mas não. A partir do momento que nós habita no corpo, ele vai pedir um relacionamento. Se ele vai pedir um relacionamento, ele vai depender de outras pessoas boas e outras pessoas maus. Se essas pessoas foi boa, o relacionamento foi bom, então é relacionamento corpo a corpo, então tem relacionamento. Mas se não tem relacionamento, né, deixa voltar porque não tem relacionamento. Vamos recolher os nossos bens, porque as pessoas não têm. Ela relaciona dinheiro em vez de amor. São muitas coisas que veio propagado naquele tempo. Então, era necessário que tudo isso viera a acontecer, né, para globalizar o Cristo diante do socialismo. Era uma intenção, Deus do princípio. Criou-se Jesus antes da morte de Emanuel. Antes da morte de Emanuel, ele era a glória de um corpo comum. Ele refletia, ele tinha um relacionamento, ele tinha esse reflexo do corpo de Emanuel. Lembra? Aqui ele tem toda a autoridade, todo o poder sobre esse corpo, certo? Mas aqui ele tinha relacionamento social, ou seja, além dele ser a origem de Deus, palavra da vida dentro do corpo, ele tinha esse relacionamento social. Ele podia relacionar com quem ele quiser, mas aí não dependeria só dele, dependeria de outras pessoas que quiseram relacionar a ele. Se outra pessoa do lado de lá estiver encarnada a falsidade, uma palavra falsa, um Deus pagão, Emanuel não ia alcançar ele estando no corpo. Não vai alcançar, irmão, não alcança. As coisas ficam divididas, porque são as formas que vocês foi criado dentro de uma família que eles dizem ser tradicional e que já estava desligado de Cristo há muito tempo. Então, automaticamente, a partir do momento que cria o Cristo, também se criou o anticristo. Esse aqui o mesmo é o Cristo, esse mesmo é o anticristo. É porque ele vai pedir relacionamento social e não tem hora nenhuma. E criou-se Jesus antes da morte de Emanuel, sendo o próprio Cristo o pai de origem do corpo. É o que eu tenho dito, né? Dependendo da situação, Jesus pode ser o próprio Cristo. Vai depender muito. Mas se ele deu um reflexo aqui, então acabou. Jesus morreu como anticristo. Morreu como anticristo. Então ele vai ficar só na imaginação humana. Aquilo que o homem imagina que Cristo é. Isso cria o anticristo, certo? E para alguns atos conscientes, ele vai poder ser para o próprio Cristo, sendo pai e filho no mesmo espaço de tempo, sendo Cristo, né, desabitado. Cristo é desabitado do poder de Deus e o corpo representa o Cristo para o Pai. Sendo o corpo representa filho de Cristo. E Pai e espírito e o corpo e o espírito desabitado do corpo, tá? Para a imagem do corpo, sendo Jesus um só com Cristo, né? Porque Jesus é espírito, Cristo também é espírito. Se você pode usar esse nome para Cristo, se você tiver muito conhecimento, senão ele vai ficar apenas na imagem do corpo. Sendo que após a morte de Emanuel, o corpo de origem de Cristo, criou-se o anticristo. Né? Jesus desligou de Emanuel. A imagem do corpo, Emanuel foi desligado de vez de Cristo. E o corpo sendo esta a Eva. Sendo esta Eva, a Eva espiritual. Eva espiritual tem a mesma postura que Jesus, tem a mesma postura do que essa glória do corpo comum, porque a Eva vai pedir um relacionamento social
também na mesma postura que Jesus, na mesma postura que Cristo, e sendo feita ela da costela de Adão, ou seja, da imagem de Adão. Adão, ou seja, Adão e Eva era a mesma, Emanuel e Eva é a mesma, é o mesmo. Então Jesus é o fruto do bem e do mal, podendo ele ser um relacionamento bom e ruim. Mas aí quando não tem relacionamento bom, ele se contamina com esse corpo aqui e fica tudo ruim. Aí Cristo é o anticristo, Jesus é o anticristo, certo? Ele desligou de Cristo, já não pode mais, o Cristo já não pode mais ter esse nome, ok? A mãe de todos os viventes, sendo a Eva espiritual, né, que todos nós pedimos um relacionamento, alguns têm conhecimento, outros não, outros já relaciona já direto a essa imagem. Ele já cria essa imagem para relacionar a sua sociedade. Eles não têm consciência dela, eles relacionam o dinheiro, relacionam a falsidade, relacionam tudo a sua sociedade. Então eles criam essa centraliza do lado deles, mas eles mesmos não têm origem, eles não têm conhecimento dela. Mas nem é bem do lado, porque eles vão trazer, de alguma forma, eles vão trazer para dentro dele essa falsidade. Encarnou, acabou, irmão. Então é só mesmo Deus para libertar as pessoas, ok? É só mesmo Deus. O que mais tarde usar? Então, mais tarde, esta imagem que foram criados, pedindo relacionamento social, foi usado pelos querubim para criar relação social, identificado como as 7 igrejas de Cristo. O que eu quero dizer? Cristo, os querubins usaram, né, essa ideia do bem e do mal para criar a igreja, a ideia do bem e do mal. Quando você vai pedir um relacionamento às pessoas, você tem que ter ciência da sua origem, certo? A sua origem, e tem que ter ciência do mal. Porque quando você for pedir um relacionamento e você não tem ciência da sua origem, você não vai mais, você vai cair no abismo. Você pode fazer muito serviço bom, social, mas o risco de você se sobrecarregar com o antissocialismo, com o anticristo, com essa ideia de falsidade, é muito grande. Vai sobrecarregar, porque você não vai saber quem você é diante de Cristo. Para você fazer esse trabalho social, você tem que saber quem você é diante de Cristo. Se você sabe quem você é diante de Cristo, então você pode pedir relacionamento social. Para pedir relacionamento social, você cria um grupo religioso e coloca o nome dela para propagar a falsidade. No tempo que você está propagando, você vai arrastando as pessoas boas, pessoas ruins. Ah, pessoa boa, então vamos relacionar ela. Não está com crise, não está com nada, está liberto. Você fala alguma coisa ou outra, entendeu? Tá com você, irmão, está com você. Então vamos crescer junto, vamos coisar. Mas se ele, no meio do caminho, você viu que ele já está em crise, já não dá, irmão. Você como líder, você já tem que entender que, olha, não está dando. Não insiste. Se a pessoa está em crise, ela vai contaminar todo o outro. Não é questão de você dizer, você está ruim, não. É questão de você tratar ele da forma que ele está relacionando a você. Entende? Ele vai te mostrar a ideia que ele vai passar para você, vai mostrar se a ideia é boa ou é ruim. Quando você tem ciência nisso aqui, na origem, você vai entender se ele está certo ou está errado. Entendeu que ele está certo, né? Então você vai falar assim, olha, esse daqui pegou bem, ele adquiriu grandes conhecimentos e está desenvolvendo bem. Então é onde que as pessoas vai se criando os grupos religiosos e relacionando. Eu pedi o meu filho para desenhar esse desenho, né? A justiça é cega, uma mulher com os olhos vendados, porque o anticristo, ele é usado, né? A imagem, ele é usado para atrair pessoas pecaminosas. E quando ele vem, junta, na força de união, as 7 igrejas estão junto, unidas, aí sim, pode tratar todo mundo. O que eu quero que vocês entendam, o anticristo que foi criado por Deus, irmãos. Deus criou o anticristo, ok?
Enquanto Deus desce da sua glória, ele forma o Éden. Isso aqui é o Éden. Porque ele está pedindo um relacionamento social. Como não tem relacionamento social, ele se transforma em Cristo. Por quê? Esse Cristo aqui, ele é o espírito da morte do poder de Deus. Aqui ele forma um corpo comum, igual Jesus. Jesus é isso aqui. Ele é a glória, mas não tem relacionamento social, aí ele se transforma. Então vamos criar o anticristo. Por quê? O anticristo, ele vai atrás das pessoas perdidas, das pessoas que precisam se agrupar. Chama, por exemplo, você está dentro de uma comunidade, vai chegar uma pessoa lá que você vai poder ajudar ela, entendeu? Com boas coisas, com boas palavras, fica aí e tal, as coisas vão se resolver pacificamente, tranquila, vai ter que esperar as pessoas desenvolver. Muitos líderes religiosos sempre esperam as pessoas se movimentar primeiro para saber qual é a postura que você vai ter que agir com cada um. E nesse meio tempo, né, vai se criando a religião. A partir do terceiro milênio, criou isso aqui. O Cristo, ele fica, esse espírito e esse corpo fica defendido por Cristo. E aqui eles pedem um relacionamento social. O Emmanuel, né, habitado junto com Jesus, pede um relacionamento social para Jesus, por exemplo. Pede um relacionamento social para Jesus. Não tem relacionamento social? Então sacrifica o corpo e pede um relacionamento antissocial mesmo. E por que vai servir esse relacionamento antissocial? Para globalizar o mundo. Todo mundo junto, para receber uma mesma instrução de Cristo. Aí o Cristo vai chegar, vai falar, é simples, irmão. Cristo chegou, beleza, falou, é a palavra da vida. O que é a palavra da vida? Eu falar a verdade na presença do corpo. Então, aí eu vou pedir um relacionamento social. Aí esse corpo vai ser uma glória de Cristo. Vai ser gloriado com Cristo. Esse aqui é o verdadeiro Filho de Cristo. Existe o verdadeiro, que é o Cristo, e o verdadeiro que é e o falso que é o anticristo, né? Nessa forma aqui, ó, glória e Cristo. Cristo aqui é falso. Cristo é falso, dividido. Esse é o fruto do bem e do mal. Esse Cristo aqui imita esse Cristo. Esse é pai e filho. Só que aqui ele é anticristo. Os dois é relacionamento social. E esse daqui é Cristo. Certo? Esse aqui é Cristo. Esse aqui é Cristo. Porque ele está dando relacionamento social. Aqui é anticristo. Cristo anticristo. Porque ele não tem relacionamento social. Ele tem o sinal da morte, ok? E dessa forma que a gente vamos entendendo, ia ler um versículo bíblico, mas deixa para a outra parte, porque para a gente continuar em outra parte. Então aqui é o fruto do bem e do mal. Fruto do bem e do mal. Mal aqui na esquerda. Sempre deixa o mal para a esquerda, porque ele está sendo expulso do corpo, entendeu? Aqui ele vai pedir um relacionamento social. E se estiver nessa postura aqui, com palavra da vida e glória, vai ter relacionamento social, irmão. Ninguém vai te enganar, você vai sentir o calor humano das pessoas, verdadeiro. Aí não vai ter nada que impede. E as coisas vai ser tudo dividida. O poder econômico e o poder do amor, né? da união. E numa determinada situação, as pessoas relacionam esse aqui dentro. Nunca vai dar certo, nunca vai dar certo. Se você não conhecer esse relacionamento aqui e esse relacionamento, nunca vai dar certo. Isso aqui é o conhecimento, muitas vezes vem representando como poder. As pessoas caem aqui para dentro, não dá certo. Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.